Um enorme navio com mais de 300 pessoas desaparece do nada sem deixar nenhum rastro. Um mistério sem explicação que nos rodeia há mais de um século. Hoje você irá conhecer a história do desaparecimento do navio USS Cyclops, que desapareceu misteriosamente. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sino para que você receba todas as notificações aqui do canal. Meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no Casos Incógnitos. Após um século, o mistério ainda permanece sem solução. O mistério do desaparecimento do navio USS Cyclops, que ocasionou uma grande perda de vidas humanas na Marinha dos Estados Unidos. Mas o que realmente aconteceu com esse navio? Onde ele foi parar? Quais as pistas que ele deixou? Quando os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha e seus aliados em abril de 1917, navios de apoio como o Cyclops ficou sob comando da Marinha. A mudança administrativa afetou fortemente a tripulação dessas embarcações de apoio. Em vez de serem comandados por civis, os oficiais agora eram membros da Força Reserva Naval. O USS Cyclops foi construído na Filadélfia, tinha 150 metros de comprimento e 20 metros de largura. O navio era um carvoeiro de classe Proteus e podia transportar quase 12.000 toneladas e meia de carvão. A missão final do Cyclops era transportar 9.960 toneladas, partindo de Virgínia para o Rio de Janeiro aqui no Brasil. Ele voltaria com 11.000 toneladas de minério de manganês. O navio partiu em 9 de janeiro de 1918 e chegou no Rio de Janeiro no dia 28 de janeiro, onde permaneceu por 2 semanas descarregando e carregando cargas. No dia 15 de fevereiro, 309 pessoas partiram para a Bahia, que no caso seria a única parada programada antes do porto de Baltimore em Maryland. 2 dias depois, às 6 horas da tarde, o navio partiu. Ele deveria chegar nos Estados Unidos no dia 13 de março. A última localização conhecida do Cyclops foi uma parada não planejada no dia 3 de março em Barbados. Após a partida de Barbados, os passageiros e a tripulação nunca mais foram vistos. A causa do desaparecimento ainda é um mistério. Mesmo depois de mais de 100 anos, o destino dessas pessoas permanece desconhecido. Independentemente das evidências, as pessoas estão sempre dispostas a especular. 50 anos após o incidente, um oficial por nome de Conrad Nervig contou sua experiência no Cyclops. Nervig escreveu em 1969 um artigo para o US Naval Institute Proceedings sobre um navio problemático e sua tripulação igualmente preocupante. Ele descreveu o comandante George W. Worley como um sujeito rude e excêntrico da velha escola, e também antipático. Ele geralmente não era apreciado por seus oficiais e marinheiros. Nervig relatou um incidente chocante. O momento em que um dos motores do navio foi ligado enquanto um marinheiro estava em um pequeno barco realizando um serviço fora do navio. A força da hélice do navio atraiu o barquinho e jogou o marinheiro ao mar, e ele se afogou. Esse é um relato de Nervig, porém, ninguém sabe ao certo se isso realmente aconteceu. Mas mesmo com um mau comandante e uma tripulação com baixo moral, geralmente pode transitar em uma viagem padrão por águas pacíficas, mas algo fez o navio sumir. Nervig teorizou que o Cyclops foi dividido ao meio e afundou rapidamente. Ele acredita que os minérios de manganês poderiam ter sido armazenados apenas nos porões, acentuando, porém, a fraqueza inerente da embarcação. O armazenamento incorreto provavelmente fez com que ocorreu o acidente. O único oficial a bordo com experiência para armazenar corretamente o minério era o oficial executivo que havia sido colocado sob prisão e confinado ao seu quarto devido ao desentendimento trivial com o capitão. Nervig explicou como o estresse ao mar poderia quebrar o casco do navio em dois, enchendo rapidamente os espaços com água, enquanto o navio ficava na vertical. E ele acredita que isso poderia ter acontecido rápido demais para que os botes salva-vidas pudessem ser acionados. A teoria de Nervig é somente uma entre muitas outras a respeito dessa tragédia. Outra camada especulativa aponta que o navio teria se perdido no Triângulo das Bermudas, um local muito conhecido por ser responsável por vários desaparecimentos de navios e aviões. Uma outra teoria é de que um furacão teria destruído o navio. Furacões poderosos têm sido teoricamente responsáveis por milhares de vidas perdidas ali, bem como também bilhões de dólares em prejuízo. O naufrágio da frota espanhola Francisco Barbodilla, em 1502, foi o primeiro registro de uma vítima de um destrutivo furacão. Essas catástrofes naturais têm causado muitos acidentes no Triângulo das Bermudas. Outra teoria seria que uma onda gigante teria afundado o USS Cyclops, já que também há vários registros de ondas gigantes que têm afundado vários navios pelo mundo. Inclusive, há registro de que no Triângulo das Bermudas, essas ondas gigantescas se formam com frequência, sendo assim uma possível causadora do naufrágio. Há quem acredite também que a principal causa do naufrágio seria a corrente do Golfo. Trata-se de um rio dentro do oceano. Esse rio se origina no Golfo do México, passa pelo Estreito da Flórida até o Atlântico Norte.
Esse rio tem uma força exorbitante. Inclusive, em 22 de dezembro de 1967, foi registrado que o cruzeiro Witchcraft foi arrastado por essa tal corrente do Golfo. Vale ressaltar também que é muito relatado por viajantes que passam pelo Triângulo das Bermudas problemas com as bússolas, pois são vários os casos citados em vários incidentes. Enquanto alguns têm teorizado que há anomalias magnéticas no local em comum, a verdade é que a ciência não confirma isso, sendo que várias bússolas têm variações magnéticas naturais. Também pode ser levado em consideração um possível ataque de piratas ao navio USS Cyclops. A pirataria, que é definida como a tomada de um navio ou barco pequeno, é um ato que continua até os dias de hoje. Enquanto a pirataria aos cargueiros sequestrados é mais comum ao oeste do Oceano Pacífico e Índico, o contrabando de drogas causa o roubo de barcos para embarcações contrabandistas, que pode ter sido o caso do desaparecimento de várias tripulações de vários navios e iates. A pirataria era muito comum entre 1560 e 1760. É claro que, meio a tanta especulação, não é descartado o erro humano, mas ninguém sabe ao certo. Um homem por nome de Richard Renner investigou o desaparecimento do USS Cyclops para seu documentário de 1973, The Devil Triangle. Ele sugeriu um motim fracassado, deu a entender que havia problemas no navio, apoiando as afirmações de Nervig. Outras teorias vão desde a explosão de manganês até o polvo gigante surgindo do mar e arrastando o navio para baixo. Igualmente, especulam que o USS Cyclops foi afundado por um submarino, mas todos os registros de pós-guerra indicam que não havia submarinos na área na época. Existe uma teoria em que acreditam em que o navio estava operando apenas com um único motor, e isso tornaria o navio mais suscetível a outros problemas de engenharia, que sendo assim teoricamente poderiam o levar para o naufrágio. Também houve relatos de danos no casco do navio, e separação de tubos que não foram resolvidos prontamente pelo capitão. Algumas destas teorias são mais prováveis do que outras, mas a verdadeira causa do desaparecimento do USS Cyclops permanece um mistério até os dias de hoje. O navio poderia estar comprometido a uma tragédia por causa de uma liderança horrível, ou foi mais uma vítima do Triângulo das Bermudas? Deixe aqui nos comentários sua opinião, e caso não for inscrito, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.